Olá, meus irmãos em Cristo, família, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar aqui um pouquinho sobre um assunto que vem sendo discutido há milênios. E o assunto é o seguinte: muitas pessoas não acreditam que Jesus é Deus encarnado. Muitos acreditam que ele é um anjo, que ele é um ser poderoso que veio do céu e se encarnou. Mas a Bíblia diz que Jesus é o próprio Deus. Em muitos lugares. Há textos bastante conhecidos, como Isaías capítulo 9, versículo 6, onde Isaías dá uma lista de nomes pelos quais ou com os quais o Cristo seria chamado. Então ele diz lá, será chamado Pai da Eternidade, será chamado Deus Forte, Isaías capítulo 9, versículo 6, repetindo. João, por exemplo, outro texto bastante conhecido, capítulo 1, versículo 1, diz lá, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2 diz que todas as coisas foram feitas por ele e através dele. Então nós crentes, estaríamos já satisfeitos com esses dois textos aí, dizendo que Jesus é Deus. Mas há pessoas que distorcem a tradução desses textos para que a Bíblia concorde com a doutrina dele. Eles fazem o contrário. Ao invés da Bíblia, deles concordarem com a Bíblia, não, eles querem que a Bíblia concorde com eles. Isso é um erro muito grave. A verdade é que esses dois textos foram bem traduzidos do hebraico e do grego. Eu tenho conferido isso. Agora veja, há textos que são sutis. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo diz aqui que Jesus é Deus. O apóstolo Paulo diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus é Deus encarnado. Repito, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Deus se manifestou em carne. Jesus é Deus encarnado. Aí você vê também outro texto bastante sutil em que as pessoas não prestam atenção. Está dizendo que Jesus é Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Está dizendo que Jesus é Deus, do Filho, que é Jesus. Está dizendo, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 1 está basicamente afirmando que Jesus é maior do que os anjos. Está fazendo uma comparação entre os anjos e Jesus. E está dizendo que enquanto Jesus é Deus, os anjos são servos e ministros de Jesus. Inclusive no capítulo 1, versículo 3, diz lá que Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse versículo aqui foi traduzido como todas as coisas, mas em outras versões está escrito: Jesus sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Então, a Bíblia diz sutilmente em muitos lugares. Outro texto sutil também que mostra que Jesus é Deus. Veja, é muito importante se entender que nesse texto que eu vou citar para vocês, não está escrito a palavra Deus, mas revela de certa maneira que Jesus é Deus, porque Jesus foi condenado por blasfêmia. O que é blasfêmia? É quando uma pessoa se diz Deus, quando a pessoa diz, olha, eu sou Deus. Isso é blasfêmia. E, de acordo com o Velho Testamento, tinha que ser condenado à pena de morte. Veja, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18, houve um problema lá. E aconteceu isso aqui, né? Vou ler. Diz, por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo,
porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus sabiam que o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, seria o próprio Deus encarnado. Os judeus, eles entendiam e entendem até hoje que o Filho de Deus tem que ser Deus encarnado. E Jesus se apresentou como Filho de Deus, portanto foi condenado por blasfêmia. Veja só no Mateus capítulo 26, versículo 65, diz assim: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Isso, repito, Mateus capítulo 26, versículo 65. Portanto, Jesus foi condenado pelos judeus, pelos sacerdotes, por blasfêmia. E o que é blasfêmia? É quando a pessoa diz: olha, eu sou Deus encarnado. Eu vim do céu e sou Deus, eu me encarnei. Isso é blasfêmia. Qualquer pessoa que fizer isso está cometendo blasfêmia. Essas pessoas que se dizem Cristo aí, humanos, homens, mulheres, que dizem que são a reencarnação de Cristo, estão cometendo blasfêmia horrível contra Deus. Porque quem se diz Deus está blasfemando. Ora, há muitos outros textos que comprovam que Jesus é Deus, mas esses pequenos textos nos declara assim, sem sombra de dúvida, de que Jesus é o próprio Deus encarnado. Esse pessoal que anda blasfemando contra Jesus no carnaval, saiba disso, haverá um preço. No juízo final, haverá um preço, senão já na terra. O preço é caro, porque está blasfemando contra o próprio Deus encarnado. Cuidado, aceite a Jesus, creia no Senhor enquanto há tempo. Porque mesmo que uma pessoa tenha blasfemado contra Jesus, Jesus disse: se blasfemardes contra mim, ainda há esperança, se vos arrependeis. Portanto, se você se arrepende, ainda que tenha blasfemado contra Jesus, ainda há salvação para a sua alma. Creia em Jesus como seu Salvador e Ele te perdoará e te abençoará. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Felicidades.